Bom dia, ouvintes da Rádio Família FM, nossa família querida. E hoje o nosso tema é sobre o direito de família. Vamos saudar aqui os nossos apresentadores, o desembargador Rogério de Oliveira, o doutor João Batista Damasceno e os nossos convidados muito especiais, muito queridos nossos e pessoas da mais alta competência em matéria de direito de família, a promotora de justiça, a doutora Kátia Maciel, minha querida amiga, colega, passamos anos juntos como uma verdadeira família na vara da infância e da juventude. A nossa profissão acabou nos separando, mas a amizade permanece e a admiração pela sua cultura, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento, vários livros publicados sobre o tema. Então, ouvintes, vamos aproveitar hoje a cultura, o saber jurídico e a dedicação desta brilhante promotora de justiça, a doutora Kátia Maciel, e o advogado de família, doutor Bernardo Pereira Castro Moreira Garcia, que é presidente da Comissão de Direito de Família da OAB do Rio de Janeiro. Então, façam muitas perguntas, participem deste programa Família FM, que é dedicado a você. Nosso objetivo é aproximar o judiciário dos nossos ouvintes, dos nossos jurisdicionados e fazer com que você tenha a oportunidade de dialogar com profissionais da justiça e tirar as suas dúvidas hoje sobre o direito de família, através dos telefones 30790952, 30790938 ou através do nosso e-mail encontro com a justica @104familiafm.com.br. Você ainda pode ver os nossos programas no site www.redejuridicatv.com.br. Hoje vai ter uma festa, bolo Guaraná, muito doce para você, porque hoje nós estamos comemorando o aniversário do nosso querido apresentador, o juiz João Batista Damasceno. Parabéns, Damasceno, pelo seu aniversário. Muito obrigado, Ciro. Um bom dia aí para os ouvintes, para todos os companheiros que estão aqui no programa. Realmente é um ano a mais, né? Um dia a mais na existência, um dia evidentemente muito especial. Eu não poderia deixar de estar aqui, né, para conversarmos aqui com os ouvintes e ter essa interlocução. É um prazer muito grande, né, estar aqui, sobretudo nesse dia muito especial. Nós vamos falar de família, né, dessa forma de agregação da pessoa humana e que tem se reinventado, né, com novos conceitos, com novas formas de família, que é fundamental para o ser humano, que se reinvente e seja feliz de forma diferente a cada dia. É o seu aniversário, mas quem ganha o presente somos nós, tendo você aqui em nossa companhia, esse querido amigo, este cientista político, esse magistrado que tanto orgulha o judiciário brasileiro, estar aqui conosco, apresentando o programa, assim como com o meu querido colega Rogério de Oliveira, a quem eu dou o meu bom dia. Bom dia, Ciro, bom dia, ouvintes, meu querido Damasceno. Eu queria fazer votos aqui que nascessem mais Damascenos. Eu sei que já nasceu um, né, o João Cândido, porque é com as elucubrações, com as provocações do Damasceno que eu acho que o tribunal cresce mais. Eu acho que o pessoal não está entendendo isso. Nós estamos sendo empurrados pelas provocações damassenianas, e eu acho que isso é bom pra gente. Então, felicidades, muito mais anos de vida e muito mais provocações dirigidas a todos nós. Muito obrigado, Rogério. Já que você está falando em provocações, dentre outros frutos bons que o Damasceno deixa para a magistratura, para a justiça brasileira, ele também gerou o João Cândido, que é um rubro-negro. Este é o grande presente que Damasceno nos dá, dentre outros presentes. Eu queria que o menino torcesse pro meu time, que é um time que não dá tristeza e eventualmente até dá alegria, né, cuja sede fica aqui muito próxima de onde nós estamos, mas um dia ele chegou para mim e falou assim: papai, eu não quero torcer pro seu time não, eu sou Flamengo. Eu digo, meu filho, então seja o que você quiser seja ser feliz, e seja feliz, exatamente. Doutora Kátia, seja bem-vinda, meu bom dia. É uma alegria muito grande tê-la aqui conosco, com a sua experiência, juíza, promotora da infância e da juventude durante muitos anos e agora promotora em varas de família. Quais são os casos mais comuns que a senhora, como promotora, tem apreciado nas varas de família?
Bom dia, Ciro. É uma alegria muito grande revê-lo. Já tem algum tempo que nós não nos encontramos. Fiquei muito feliz com o convite, muito agradecida, porque é uma oportunidade de servir a sociedade, trazer esclarecimentos, né, sobre um tema tão delicado como o direito de família. Parabenizo também o doutor Damasceno, que conheci hoje. Que Deus abençoe, te cubra de bênçãos. Muito obrigado. E seja sempre muito feliz. E a oportunidade que eu fiquei nas varas de família foi exatamente aqui na capital, onde todos os temas, né, surgem com muita frequência. E eu fiquei 10 anos na 11ª Vara de Família. Eu agora estou como procuradora de justiça, né, da infância, mas essa bagagem na 11ª Vara de Família me fez ver a importância da gente olhar cada caso com um olhar muito cuidadoso, porque são pessoas que estão passando por rompimentos difíceis na família, um momento muito delicado, né, no qual a preocupação do Ministério Público, e enquanto promotora de justiça de família, era ver o bem-estar dos filhos. Então, a minha preocupação era com aquelas ações, Ciro, relacionadas aos interesses dos filhos. Ali, sim, o promotor de justiça atua com mais cuidado ainda. Então, a gente se preocupava muito com as investigações de paternidade, com os alimentos, com o convívio das crianças com os pais, né, visitação, guarda, que são aquelas mais delicadas, porque dizem respeito a um direito de uma pessoa menor de idade. Então, eu ressalto, né, essa importância da vara de família no exame dessas questões delicadas, que é a vida do filho nesse momento do rompimento da vida conjugal, da vida afetiva dos pais. E o papel do Ministério Público, eu fui titular de vara de família, né, e infância e juventude, na época no interior elas atuavam conjuntamente. E o papel do Ministério Público, ele é fundamental nesse processo, né? A criança normalmente sofre muito, quer dizer, as pessoas que estão separando sofrem, mas os filhos sofrem muito mais. Primeiro, que eles não estão participando da separação. Segundo, que os adultos estão buscando, né? Eles estão com problemas, estão cuidando dos seus problemas, né? E a criança fica desnorteada, sem saber para que lado ela vai, o que ela está fazendo, qual é o papel dela naquilo ali. É um papel muito difícil. E os juízes, por vezes, com a pressão do julgamento, né, ter que decidir também, quando ele tem uma atuação do Ministério Público voltada para o cursus legis, né, para a curadoria do interesse do incapaz, é muito interessante. Dá muito mais segurança ao juiz, né, e se propicia uma efetivação da justiça muito melhor, né, quando o Ministério Público atua junto, né, atua nesse processo. O papel nos processos que eu atuei, eu sempre vi a relevância do Ministério Público, né, na efetivação da justiça, tanto no processo de guarda, no processo de separação, regulamentação de visitas. Às vezes é um detalhezinho que vai explodir lá na frente e vai transformar num problema, né? E é esse detalhezinho que alguém, né, lustro, que está olhando de fora, né? Está ali vendo o cenário, autor, réu e juiz, e diz, olha, isso aqui não vai dar certo, isso aqui, a melhor maneira seria essa. É muito interessante o papel do Ministério Público, né, na atuação nas varas de família. Doutor Bernardo Garcia, seja bem-vindo, um bom dia para o senhor. Doutor Bernardo Garcia, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB. Doutor Bernardo, tem se falado muito, e é uma prática muito comum em outros países mais avançados, mas a nosso judiciário ainda não está investindo, nossa sociedade não tem essa cultura dos processos de mediação. O senhor, como advogado, como o primeiro profissional a tomar conhecimento do litígio na área de família, como é que o senhor vê, qual é a visão da OAB com relação aos procedimentos de mediação que antecedem qualquer judicialização dos conflitos familiares? Muito bom dia, desembargador Ciro, bom dia aos meus colegas de debate, parabéns, doutor Damasceno. Obrigado, no dia de hoje, um prazer estar aqui no dia do seu aniversário debatendo aqui com o senhor. Desembargador, a questão da mediação, ela vem crescendo cada dia mais, principalmente no âmbito da justiça de família. Porque, como a gente sabe, na vara de família não há vencedores e perdedores. Quando você entra ali, realmente o ânimo está muito... eles estão bem assoberbados e os ânimos bastante
exaltados, as pessoas querendo brigar, querendo ganhar isso, o filho é meu, e a criança, como disse aqui a doutora Kátia, ela fica no meio dessa briga de duas pessoas que são as pessoas mais importantes para ela, que o pai e mãe, então são os referenciais dessa criança, estão com posições totalmente antagônicas. Na maioria das vezes, quando você chega numa vara de família, você chega por uma briga, por um litígio, eles chegam com a vontade de litigar. Então é muito importante que quando o profissional, como o senhor falou, o advogado é o primeiro a receber aquele conflito, é muito importante que o advogado não incentive aquele conflito. É muito importante que ele entenda o que está acontecendo, qual é o direito de cada um, e muitas das vezes o advogado tenta fazer não a mediação como a gente está vendo hoje no tribunal, que existe um procedimento de mediação profissional especializado, mas o que o profissional, o advogado tem que tentar fazer, no meu entender, é tentar conciliar aquilo, é não incentivar o litígio. Então, muitas das vezes você chega, a parte contrária, tem um advogado, você já sabe quem é, posso procurar esse advogado, quem sabe a gente consegue chegar num bom termo quanto a isso, e o ideal é que você já chegue na justiça com o acordo já feito. Muitas vezes isso não é possível, porque os interesses são muito distantes um do outro e tal, mas a gente conta sempre com o apoio do Ministério Público, dos magistrados também, de vara de família, que já são bastante experientes nesse tipo de conflito, já conseguem pescar ali a subjetividade daquele conflito, que na verdade não está naquele conflito que está ali dentro do processo. Existe uma subjetividade superior e talvez uma vontade de medir forças, às vezes querendo imputar ao outro uma culpa por essa separação que aconteceu. Enfim, então é importante que todos os profissionais da vara de família que trabalham no âmbito do direito de família estejam preparados primeiro para resolver o conflito. Se tiver que ir a um litígio, que vá, mas que não com aquela ânsia, aquela ganância de ganhar, porque, como eu falei no início, me parece que na vara de família não há perdedores e vencedores, e há uma criança ali no meio, na maioria das vezes. Eu concordo plenamente com o senhor, doutor Bernardo. Eu advoguei na área de família e depois fui titular de vara de família. Dividir o patrimônio é fácil, né? Regulamentar a visita, qual é o dia, qual é a hora, é fácil. Decidir a guarda já fica mais difícil, porque vai ter que optar entre um e o outro. Agora, resolver as questões dos afetos é impossível no âmbito da justiça. E as pessoas estão ali litigando pelos afetos rompidos, né? E aí não há arbitragem possível, né? E aí é onde está o conflito, é onde fica a mágoa, o ressentimento, o desejo de retaliação, e que aparece como sendo um problema de ordem patrimonial, de pensão, de regulamentação de visitas, quando não é. O conflito é de outra ordem, é desse afeto rompido e mal rompido, né? Mal desfeito. Na maioria das vezes, e que a justiça não tem condições de solucionar este tipo de conflito. Exatamente. O juiz de família é um juiz mais especial, que eu acho, né? Em todos os magistrados que integram a justiça, porque ele tem que ser um psicólogo. Mas ele não tem condição de resolver a questão psicológica do casal. Porque quando o casal chega à justiça, já está rompido. Não tem instrumentos também, né? O tempo, legal, assim, uma audiência, né? Uma coisa rápida, que tem outra para entrar. Exatamente. O juiz, às vezes, não tem... não tem... Agora, o pior na justiça de família, que eu estava até conversando antes aqui do programa, é o juiz processualizar a questão. Aí que ele torna um processo insolúvel, infindável, não termina nunca. Um processo vai carregar outro, vai trazer outro, e a questão de fundo permanece insolúvel. Então, como eu conheço a Kátia desde a faculdade, inclusive, né, da Faculdade Nacional de Direito, e sempre, assim, discutimos e falamos isso. Agora, a formação do juiz de família, ela tem que ser especial. Você não pode ser um juiz que vai ficar um mês, um ano na vara e depois vai para outra vara de empresarial. Exatamente. Ele tem que gostar do caso. Eu concordo com isso, e até acrescento que, pesquisando sobre o assunto, sobre o impacto, né, dessa separação, do divórcio na família, em segundo lugar, depois da morte de um ente querido, primeiro, mais importante, mais impactante na vida da pessoa é a morte. Em segundo lugar, é o divórcio. Então, é tão impactante que o casal não... Ele tem que elaborar aquele luto,
não é? Que é difícil você se dizer culpado ou se dizer fracassado naquela relação e ver outras pessoas se intrometendo na sua vida. É uma intervenção do Estado na sua vida particular, num momento tão difícil, tão delicado, né? Então, os psicólogos já apontaram como o segundo maior causa de depressão, de sentimento de fracasso, de luto emocional é o divórcio. Então, imagina isso na vida também de uma criança que também deve ter que trabalhar esse luto. Então, é importante a mediação, é importante o papel do judiciário, principalmente através desses programas, pelo menos aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado a preocupação de se fazer programas de acompanhamento com o programa Bem Me Quer, de esclarecimento, de levar a conciliação ao casal em litígio. Então, eu vejo que essa intervenção não tem sido uma intervenção imposta pelo judiciário. Nesses 10 anos eu vejo que o judiciário tem dado oportunidade da família elaborar esse luto e ela mesma ver as suas soluções. Resolver internamente. A família mesmo resolver através desses projetos todos, né, que o judiciário tem disponibilizado. O doutor Bernardo deve conhecer, né, o Bem Me Quer, que é muito útil para os casais em litígio. Muito interessante. Nós estamos fazendo o nosso debate hoje com a Procuradora de Justiça, a doutora Kátia Maciel, e o advogado de família, doutor Bernardo Garcia. E nossos ouvintes já estão participando através do nosso telefone 30790952, 30790938 e também através do e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br. A Maria Amélia de São João de Meriti, que está acompanhando aqui o nosso programa, quer saber, doutora Kátia, diz o seguinte: meu marido acha que em primeiro lugar vem sua mãe, olha só a sogra aí, em segundo a filha, maravilha. Talvez uma noção de dever faça com que ele dê muita atenção à mãe. No caso da filha, pode ser culpa do divórcio essa dedicação intensa à filha? Uma pergunta aqui da nossa ouvinte Maria Amélia. E também já deixo uma outra pergunta do ouvinte lá de Madureira, Maria Amélia de São João de Meriti. Madureira é o Marcos Luiz Pereira, que quer saber, doutor Bernardo, como os pais lidam com a frustração após filhos se tornarem o que eles gostariam. Infelizmente, não é possível mandar na personalidade e na vida que os filhos vão levar. Então, participações dos nossos ouvintes importantíssimas, doutora Kátia, depois doutor Bernardo. Bom dia, a ouvinte Maria Amélia, né? Com esse questionamento com relação ao relacionamento do ex-marido, me parece o ex-marido, com relação ao filho ou filha, e essa predileção dele com relação à mãe dele, né? A sogra, né? Nesse momento de rompimento. Sempre, em qualquer momento, seja antes, depois, durante o relacionamento afetivo, criança, adolescente tem que ter prioridade, o filho tem que ter prioridade de convívio, de afeto com relação aos pais. Então, se ele está se afastando nesse momento de separação, é um erro dele, porque, como eu havia acentuado antes, é um momento de luto da criança, então ele tem que respeitar esse momento e estar mais próximo ainda do filho e não se afastar, pelo contrário. São afetos diferentes. São afetos completamente diferentes. Os pais idosos, em qualquer idade, eles merecem todo o respeito, todo o carinho. Na lei maior do país, está lá no artigo 229, a gente deve respeito e cuidado aos nossos pais idosos, mas os filhos têm prioridade absoluta, principalmente nesse momento de rompimento. Então, aproximar cada vez mais, ela mesmo tentar facilitar os contatos, já que ele não procura, tentar facilitar mais os contatos cada vez mais e mostrar para ele que esse afastamento só vai causar malefícios para o filho, porque a criança precisa do papel parental de ambos, tanto da paternidade quanto da maternidade. E nós, até complementando aqui o que a doutora Kátia está falando, o que a gente vê que nas relações de família é muito importante um novo valor jurídico que está sendo criado aí, que é o cuidado, né? O cuidado hoje, até em decisões do tribunal, a gente tem visto, de todo o Brasil, tem visto isso como um valor jurídico importante. Então, esse valor jurídico, na verdade, ele veio da relação de família e que é importante, pode usar até uma figura do
malabarista, porque você dentro de uma relação de família, principalmente quando já houve um rompimento de um primeiro casamento, você tem que trabalhar aquela família anterior que existe ainda com a sua nova família, e aí a ponderação desse cuidado para um e para outro, quem vai ter mais ou menos. A gente entende até que quando você acaba de se separar, você tem um medo de perder o contato com o seu filho, com a sua filha que ficou na guarda geralmente da mãe, então o pai às vezes dá um cuidado exacerbado, um contato, quer ter um contato, e aí prejudica os outros entes da família, como me parece que está aí reclamando a nossa ouvinte, né? E aí juntando, já indo para a questão do nosso outro ouvinte, o Marcos. Madureira. É aquela velha máxima, né? Filho a gente cria pra vida, não cria pra gente. Eu acho que o importante é você passar os valores e isso aí, e deixar seguir, porque quanto mais você prende, eu acho que pior vai ser, o efeito é inverso, né? Você pode acompanhar, mas não pode prender. Não pode prender. O filho é da vida e vai ter a vida dele. O melhor é dar um bom exemplo. Um bom exemplo. Doutor Bernardo, a ouvinte Zélia da Silva de Campinho quer saber aqui uma pergunta muito interessante. Mudou na lei a questão do regime de bens? Como é que vige atualmente a escolha? É o regime parcial, é o regime total? Os casais que se unem atualmente, como é que formalizam essa união? E como é que é previsto na lei a questão do regime de bens? Embargador, desde da lei do divórcio, que o regime de 77, o regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Que regime é? Então esse é o mais comum aqui no Brasil, apesar de que nós temos visto hoje, ali na prática da advocacia de família, que os casais estão optando muito pelo regime da separação total também, que em determinadas situações eu acho até um regime justo, porque você pode adquirir os bens e durante o casamento e botar no nome de um e de outro 50%, não há discussão. Você tem também uma independência da atividade profissional, às vezes o comerciante, o empresário que tem questões de empréstimo, então não vai cair no outro cônjuge, o bem desse cônjuge não responderia por essas dívidas da profissão. Mas enfim, o nosso regime legal é o da comunhão parcial de bens, que vem a ser a comunhão, quer dizer, a divisão dos bens que são adquiridos a título oneroso, quer dizer, que você paga, que você tira o dinheiro do bolso e compra durante o casamento. Os bens anteriores, bens herdados ou bens doados não se comunicam. Também é um regime justo, porque assim, os ascendentes e descendentes podem passar para os pais os bens e ele não necessariamente vai se comunicar. Hoje esse é o regime da lei, é o regime que, se você não fizer pacto algum, é o regime que vai ser implementado no seu casamento. Doutora Kátia, o Jorge Vieira de Bangu, também sobre esse tema, ele fala assim: a senhora não acha que é uma discriminação obrigar os maiores de 60 anos que o casamento seja obrigatoriamente pela separação de bens? Como é que a senhora vê isso? Essa é uma determinação, era até uma idade mais baixa, depois aumentou um pouquinho, porque seguindo, né, o Estatuto do Idoso, penso eu, né, eles modificaram para 60 anos. Me parece que isso vai variar muito da capacidade do idoso de administração de bens. Os idosos hoje em dia têm uma vida social, cultural, afetiva tão rica, não é? Então isso realmente eu acho que vai depender muito da capacidade, não da idade. Então a gente vê com os olhos assim um pouquinho mais críticos. Não é bem a idade, mas sim a capacidade, a autonomia do idoso de poder administrar, porque aí é uma questão patrimonial. Os nossos ouvintes continuam fazendo perguntas através do telefone 30790952, 30790938 e através do e-mail encontrocomaJustica@104familiafm.com.br. E você pode assistir aos nossos programas no site www.redejuridicatv.com.br. Doutor Rogério, desembargador Rogério, qual a sua... Não, Ciro, eu estava pensando ainda no início do programa
em que quando há a separação do casal, as crianças são as que sofrem mais. Era importante que o casal separasse a figura do ex-cônjuge da figura do pai, que é eterno, e da mãe, que é eterna também. Porque ela, na verdade, uma confusão e um conflito que acaba repercutindo na criança e talvez até na má formação da criança no futuro. Porque a pessoa que gerou o seu filho, para você ela tem que ser quase sagrada, essa pessoa. Porque você vai conviver com ela até o fim dos tempos, né, até que a criança cresça e case e vai virar avô e avó do filho, e você não pode maltratar essa pessoa que infelizmente você não conseguiu levar uma vida em comum. Então eu só queria chamar a atenção para esse fato que a gente vê isso no fórum, na justiça, né? Que existe uma verdadeira guerra entre ex-cônjuges e como o Damasceno falou no início, uma guerra de afeto que você não vai resolver na justiça, mas vai repercutir muito mal para a criança. Então você tentar tratar do seu ex-cônjuge como o pai ou a mãe do seu filho e ter uma relação sadia com essa pessoa. Evidente que as mágoas ficam, mas elas podem ser amainadas, diminuídas, talvez até resolvidas num bom entendimento, numa boa conversa, porque a prevalência é sempre o interesse maior da criança, que foi um fruto comum. Então nós estamos numa rádio até evangélica e prevê e propugna por isso. Né? Então acho que assim, a ideia que a gente tem na justiça é que a gente não vai resolver a questão do afeto mal resolvido, mas vai tentar levar esse afeto à melhor solução para a criança. Né? E complementando, desembargador Rogério, existe uma mágoa tão grande entre os ex-cônjuges que por vezes eles se sentem donos da criança, o guardião se sente tão dono, proprietário do filho, que ele planeja excluir completamente a figura paterna ou materna daquele que está mais distante. E isso já tem até nome, não é? Que é a síndrome da alienação parental, tão discutida, e que já a lei, né, completou agora em outubro 3 anos e está sendo implementada na vara de família exatamente para diagnosticar essa manipulação da criança, porque a criança é incutida na cabeça da criança a ideia de que aquele não guardião não é necessário para a vida dela. Basta o dono. Porque o direito à visitação é da criança, não é dos pais. Não é dos pais. E aí afasta, exatamente. É um direito da criança e um dever dos pais conviver com ela. É um direito-dever, né? Então, em boa hora, 3 anos, né, o legislador já prevê sanções para aquele guardião que afasta o filho de uma forma maldosa mesmo, criminosa, do convívio com o que não é guardião. E, doutora Cátia, o direito de família é tão difícil que até a aplicação dessas sanções para quando você apura a prática da alienação parental é difícil de ser implementada, porque a sanção maior é a inversão da guarda. E aí vem o juiz. Eu constatei que há alienação parental, há uma conduta de alienação parental, mas será que é bom para essa criança eu inverter a guarda? Não seria melhor uma conscientização dessa mãe, como até o doutor Ciro iniciou aqui o programa, perguntando da mediação. Isso não seria um assunto muito interessante para ir para a mediação, importante? Levar esse casal, então, para uma mediação? Então, agora, o problema é que a gente sente também que muitas vezes o casal não quer ir para a mediação, porque não está disposto a chegar num consenso. Ele quer que um terceiro chegue e fale, quer dizer, e puna o outro dentro da sua visão que foi o culpado por alguma coisa. Eu acho que essa cabeça, essa ideologia dos casais que estão se separando, que querem o litígio, é que devia ser, que tem que ser trabalhada para acabar com isso e tentar todo mundo resolver através da mediação ou através até de uma conversa e tal. Separar o papel parental do papel conjugal. Como disse aqui o desembargador Rogério, né? Que é separar o ex-cônjuge do pai e da mãe. É importante. Ouvintes queridos da família FM, vocês estão ouvindo muito falar na alienação parental. Guardem bem esse nome, porque este nome é uma maldade muito grande que os pais, por egoísmo, fazem com os filhos, com as crianças muitas vezes desprotegidas e que são credoras de proteção integral, e que os pais se utilizam da criança para se agredirem mutuamente. E isso, lamentavelmente, tem sido muito comum
em varas criminais. Eu sou desembargador de uma Câmara Criminal e com muita tristeza a gente vislumbra muitas acusações falsas de um para com o outro, acusando de abuso sexual, abusando de violência. A primeira acusação é essa, né? Do pai contra a mãe ou da mãe contra o pai, e isso tem sido muito prejudicial para a formação da criança. É preciso que as pessoas não sejam tão egoístas e não se utilizem desses instrumentos diabólicos para manipulação da criança uns contra os outros. E como este programa tem como objetivo aproximar o judiciário dos nossos ouvintes, dos nossos jurisdicionados, algumas notícias dessa última semana sobre o judiciário. Operadora de celular terá que disponibilizar aos consumidores gastos com a franquia. Uma decisão importante para os nossos consumidores, que foi tema do programa passado. A Justiça marca julgamento dos acusados de matar a juíza Patrícia Ascioli. A propósito da juíza Patrícia Ascioli, a AMAERJ, a Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, convida todos os nossos ouvintes para participar da cerimônia de premiação da 2ª edição do Prêmio Juíza Patrícia Ascioli de Direitos Humanos. Esse prêmio serve para reconhecer os melhores trabalhos sobre os direitos humanos, feito por qualquer profissional da área de direito ou não, ou numa categoria de estudantes, e vai ser realizado no dia 8 de novembro, sexta-feira, às 17 horas, no auditório Antônio Carlos Amorim, no 4º andar do Tribunal de Justiça, e você é nosso convidado. O Tribunal de Justiça do Rio participa da ação social em parceria com a Prefeitura de Itaboraí. Esta ação social, ouvintes, visa atender aquelas questões importantes para o exercício da cidadania, como carteira de identidade, como a solução de pequenos litígios, juizados especiais de pequenas causas. Então, você de Itaboraí, que quiser participar desta ação social com a Prefeitura de Itaboraí e o Tribunal de Justiça, compareça e participe. Questões contemporâneas de processo penal são tema de palestra na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E a Justiça bloqueia bens do prefeito de Sapucaia. O antigo Palácio da Justiça de Niterói recebe os alunos do SENAC numa visita cultural. E voltando às nossas perguntas, vem aqui Sueli de Campo Grande pergunta aos nossos convidados. Doutores, sou casada no papel, mas vivo com meu companheiro há 7 anos e tenho uma filha de 4. Ele me traiu e disse que não me ama mais. Eu trabalho, mas não ganho o suficiente para me sustentar. Agora ele quer se separar e disse que não vai sair de casa. Ele disse que eu é que tenho que sair. Mas não tenho para onde ir. Nosso apartamento está alugado em nome do irmão dele. E é ele quem paga as contas. Estou muito desesperado. O que eu devo fazer, doutor Bernardo? Olha, a ouvinte, como é que é o nome dela, desembargador? Sueli de Campo Grande. Sueli, para isso a lei prevê o pedido de alimentos. Você pode fazer um pedido de alimentos desse ao seu cônjuge ou companheiro. Eu não entendi se ela é casada e ela já teve uma união companheira. Estável. É companheira. Que a lei, você vai ter que reconhecer essa união estável e fazer o pedido de alimentos. O reconhecimento da união estável não é uma coisa tão difícil. Não sei se vocês têm filhos em comum, mas se são 7 anos de união estável, a prova é fácil. É uma filha de 4 anos. Uma filha de 4 anos. Então, a filha já é o elemento importante, o mais importante de ter essa união estável. Moram juntos sob o mesmo teto, apesar disso não ser uma condição essencial, mas a prova da união estável está feita. Então, o importante é você ir à justiça, através de um advogado ou da Defensoria Pública, fazer o pleito de alimentos contra ele. Você vai ter que declinar aí qual seria a renda dele e das suas necessidades. E o juiz vai então fixar essa verba e ele mesmo, o juiz, pode determinar que o seu companheiro saia de casa ou que você saia de casa e alugue um outro apartamento. Não sei se esse apartamento é próprio ou alugado, mas o caminho para sua manutenção é a ação de alimentos. Nós agradecemos a participação dos nossos ouvintes, a Letícia de São João de Meriti, o André Santana de Rio das Pedras, Silvia de Magé.
Antônia Lourenço, da Praça da Bandeira, Sônia Maria Moreira, de Engenho da Rainha, Deise, de Realengo, e a doutora Kátia, a Rose, de Jacarepaguá, tem um filho de 21 anos e pergunta o seguinte: um processo de separação há 1 ano, e ela descobriu que o marido tem vários investimentos antes do divórcio, só que ele não colocou no processo, não houve partilha desses investimentos. Ela tem todas as notas e valores do investimento, quer saber se tem o direito de correr para receber a sua metade nessa partilha. Bom dia, Rose. Todos os bens, lógico que vai depender do regime escolhido pelo casal, né? Mas me parece aí que foi feita uma partilha e houve uma sonegação de bens durante, que existiam, né? Que havia comunhão durante o matrimônio. Então, uma vez que já foi feita a partilha, a única forma de regularizar isso seria através de uma sobrepartilha. Teria que fazer um novo processo, comunicando ao juiz, né? Acerca desses bens, a fim de que ele seja avaliado para ver se é caso ou não de integrar os aquestos, que é essa comunhão desses bens adquiridos durante o casamento, e então fazer a divisão justa entre vocês, obedecendo o regime de bens que vocês escolheram, né? Isso pode ser feito através de uma sobrepartilha. O Renato de Caxias está perguntando aqui assim: sou divorciado, tenho 3 filhos com a minha ex-mulher, fiquei desempregado há 2 meses e por isso não estou conseguindo pagar a pensão, doutor Bernardo. Ela disse que vai acionar na justiça. O que devo fazer? Estou com medo porque nunca fui preso e sei que o não pagamento de pensão pode levar à prisão. Me ajude, por favor. Sei que meus filhos precisam de dinheiro, mas agora não tenho como ajudar porque estou desempregado. Que conselho o senhor dá para o Renato de Caxias? Essa daí talvez um dos problemas mais crônicos da justiça na questão dos alimentos. É a suspensão ou a exoneração da obrigação de pagar alimentos. Porque os seus filhos vão continuar com a necessidade de se alimentar, de se vestir, de frequentar a escola, enfim, todas as necessidades. O caminho mais adequado é que você faça um pedido ao juízo, comunicando no mesmo juiz que fixou essa pensão alimentícia na época do seu divórcio, e que ele, então, adequasse ao valor da pensão a sua nova capacidade. É muito difícil, será, sendo seus filhos menores, uma exoneração. Mas o juiz fatalmente vai analisando todas as provas, a sua demissão, o seu desemprego, ele vai adequar a sua nova capacidade, um valor de uma pensão alimentícia a ser paga, e quando você se reempregar novamente, restitui aquele percentual, não sei se era percentual, o desconto em folha, que é muito comum ao empregado, um desconto em folha, um percentual sobre o seu salário. E isso seria restituído quando você readquirisse esse emprego. É porque ele não pode deixar de pagar. É isso que eu ia salientar. Vai acabar preso. Vai acabar preso. Nem que ele pague mesmo vai parcialmente. comer. Nem que pague, eu aconselho que pague pelo menos parcialmente esses alimentos. Peça emprestado. Agora é importante comunicar isso ao juiz. Eu acho sempre importante, porque o juiz pode. Então, a própria lei de alimentos, no rito da prisão, né, da execução do ela faz uma adequação. Ela faz uma adequação. Se você entra com a justificativa no prazo legal, que são 3 dias, explicando: eu tinha lá um emprego, ganhava X, hoje eu estou desempregado, e o juiz pode acatar essa justificativa e então diminuir, readequar o valor dessa pensão. A atitude passiva dele que não é pode, recomendável. A atitude passiva nunca é interessante. Doutora Kátia, o assunto do momento, a senhora, com a formação que tem, com o seu currículo riquíssimo e com a sua sensibilidade como procuradora de justiça e também como mulher, fala-se muito da Duda. Quem é a Duda? Duda é uma criancinha de 4 anos de idade que, com 2 anos e meio, passou a ser sujeito de cuidado, de afeto, de amor e de carinho por uma família substituta. Com essa família permaneceu durante 1 ano, por ter sido abandonada pela família biológica. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu devolver esta criança para a sua família biológica, porque essa família se arrependeu do abandono e reivindicou. O que se pergunta, o que é o grande questionamento, é como ficou a Duda, como ficaram os sentimentos da Duda neste momento, doutora Kátia?
Bom, em se tratando de filiação, nós devemos usar sempre o valor jurídico cuidado, porque a gente deve verificar qual é o superior interesse da criança, que é o seu vínculo afetivo com a família com quem ela se identificou. Existem muitas formas da criança ser colocada numa família substituta, mas sempre de uma forma correta. A lei diz, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que seria com o consentimento dos pais. Em segundo lugar, a opção com a destituição do poder familiar desses mesmos pais, não é verdade? E sempre mediante processo judicial. Eu não sei como a Duda chegou a essa família substituta, essa família que tem dado carinho e cuidado a ela. Mas o fato é, ela se identificou com esta família. Então, o que deve ser apurado aí é a forma como a Duda chegou a essa família, se foi através do consentimento dos pais, se foi através da destituição do poder familiar dos pais, se foi corretamente entregue a essa família. Porque existem meios ilegais, de chegar essa criança a uma família. Então, verificar, em primeiro lugar, essa criança chegou de uma forma regular a essa família, primeiro ponto. Não foi sequestrada, não foi retirada de uma forma abrupta da família natural. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ela está adaptada a essa família que a acolheu, ela criou vínculos, se identificou como filha dessa família. E em terceiro lugar, ver se no processo judicial a família natural está com disponibilidade também afetiva de ter Duda de volta. Então, é realmente um caso muito delicado, é de outro estado, não tenho assim, dados mais concretos, doutor Ciro, para trazer aos nossos ouvintes, para esclarecer a questão, apenas para esclarecer nesse ponto. Para a adoção de uma criança, nós necessitamos, o senhor sabe, foi juiz de infância e juventude tantos anos, em primeiro lugar, o consentimento dos pais, ou a destituição do poder familiar. Se não for nenhuma coisa nem outra, algo está errado. E os nossos ouvintes estão participando aqui com muitas perguntas pelos telefones 3079-0952, 3079-0938 e com perguntas agora controvertidas, perguntas que vão dar o que falar e vão dar o que refletir. O mês passado, no dia 21 de outubro, foi o Dia Nacional de Valorização da Família. Doutor Bernardo, também no mês passado, casaram-se em cerimônia reservada na residência onde moravam a cantora Daniela Mercury e a jornalista Malu Versosa. Estas são as novas modalidades de família. Como é que o senhor, como advogado de família, analisa essas novas conceituações, essas derivações, essas modernizações do conceito de família? Embargador, me parece que fechar os olhos para a sociedade, para o avanço da sociedade e para a forma como a sociedade se articula, eu acho que é tentar tampar o sol com a peneira, mesmo que eventualmente não concorde com um ou outro tipo de relacionamento. Eu acho que o judiciário necessariamente tem que prever todos os tipos de relacionamento e tem que embasar, quer dizer, a justiça e as leis têm que resguardar essas famílias, seja que família for, porque geralmente, quer dizer, o objetivo da família, mesmo que seja uma pessoa só, que a gente é uma família, uma pessoa só é uma família, é um núcleo familiar. As uniões homoafetivas, as uniões hétero, e são também famílias, obviamente, e devem ser socorridas pela justiça. Agora é importante, Ciro, só para registrar, que a união homoafetiva, ela não é recente. Isso está na história da humanidade, desde quando a humanidade se viu como humanidade. A própria Grécia valorizava a união homoafetiva. Esses grandes filósofos todos eram homossexuais, se iniciavam homossexualmente. Então não há uma novidade nessa situação. Uma novidade talvez legal, né, que a lei está reconhecendo isso, mas socialmente é um fato já bem antigo isso. E só para esclarecer os nossos ouvintes, que nós somos ouvintes de uma rádio cristã, então acho que nós temos o dever, como juízes, como promotores, advogados e como agentes da justiça, de fazer essa reflexão com os nossos ouvintes.
Qual é o ideal de família que a civilização cristã ocidental aponta? É a família de Jesus. Jesus, Maria e José. Vejam bem, Maria era comprometida com José e engravidou, não de José, mas por obra do Espírito Santo. Então nós temos que ter essa compreensão de que, sendo uma adolescente, Maria apareceu grávida, estando comprometida com outro homem. Esse é o que descreve na Bíblia plenamente aceita por José, né? De família, plenamente aceita por José. E um outro detalhe que me deixa assim, como cristão, muito feliz, é que José foi o pai adotivo de Jesus. E como pai adotivo, valoriza a adoção, que muita gente ainda tem preconceito contra as pessoas que são adotadas, e nós, como cristãos, temos que valorizar. Porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos aponta no sentido de termos uma mente aberta para as novas conceituações de justiça. Então, vamos buscar na inspiração da palavra a justificativa dessas novas modalidades de justiça que, como disse o desembargador Rogério, não são novas, estão aí desde sempre, inclusive escrita na Sagrada Escritura. Mas, doutora Kátia, mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte Heloísa Couto, lá de São Conrado. Ela pergunta o seguinte: agora a mãe pode registrar o filho independente do consentimento do pai? Como é que é essa história? É paternidade que se presume? É isso? Heloísa, tem dado muito o que falar, né? Esse projeto de lei número 16, que ainda não foi promulgado, mas está dando muito o que falar. Como é que era antes? Vigora uma lei, a lei de investigação de paternidade, que possibilita a mãe, no momento, a mãe que não é casada com o pai da criança, porque se for casada com o pai da criança, existe uma presunção de que o marido é o pai. Então, casado ou vivendo, né? Agora o Superior Tribunal de Justiça já ampliou para o convivente também. Mas existe uma presunção de que aquele seja o pai da criança. A dificuldade está quando não existe relação afetiva entre eles, seja pelo casamento, seja pelo companheirismo. Então a Lei 8.560 possibilita a mãe, no momento da lavratura do registro de nascimento do filho, declarar o nome do pai, né, do suposto pai, e aí esse pai é chamado, ele é intimado para dizer se é o pai ou não. Se ele espontaneamente reconhecer, pronto, está reconhecido, e aí é lavrado o nome do pai no registro da criança. Mas se ele não reconhecer, esse procedimento é instaurado um procedimento que é administrativo pelo promotor de justiça de família. E esse procedimento, o promotor vai tomar o cuidado de ouvir a mãe, saber as condições, como era a relação afetiva deles, e chama o pai também, mais uma vez, o suposto pai, e esse pai vai dizer, sou ou não pai. Se ele se negar, aí o promotor de justiça, ele tem uma atribuição que se chama substituição processual. Ele pode entrar com uma ação de investigação de paternidade em face desse pai. Se esse pai tiver dúvida, não, eu vou fazer o exame de DNA, mas se der positivo, eu registro, aí a gente chama, não espontâneo, mas voluntário. Ele vai fazer o exame de DNA, vai dar positivo, aí ele vai e registra. Então a gente dá várias oportunidades. E no âmbito do Ministério Público, nós, em 2010, foi criado um programa muito interessante chamado Em Nome do Pai, não é? Na parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que a gente pega os dados das crianças matriculadas na rede municipal que não constam nos registros de nascimento o nome do pai. E aí o Ministério Público inicia esse procedimento de investigação oficiosa. Então você está notando, ouvinte, que já existem mecanismos de regularização dos registros. O que pretende esse projeto de lei 16? Na verdade, é ser mais um facilitador, porque é uma lei muito antiga, essa lei de registros públicos. Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, desembargadores, acho que ela é de 73, a lei 6.015, né? Ela é muito antiga. Então havia
havia um preconceito, só o pai podia registrar, se o pai não registrasse, aí a mãe teria 40 dias, a mãe 45. Isso era uma discriminação, afinal, homem e mulher são iguais, né? Então, a Constituição de 88 igualou, nós já temos o Estatuto da Mulher Casada desde 65, sei lá, 62, né? Não havia por que haver essa discriminação no momento da lavratura do registro. Me corrige só, me parece que com esse projeto de lei, o ônus de negar vai passar para o pai. Exatamente, né? A mãe vai levar, não é verdade que a mãe vai chegar lá no registro e vai dizer assim, é fulaninho de tal. Só isso, não basta só essa informação. Ou ela leva uma declaração do pai, ou ela leva o documento de identidade do pai. Tem que ter algum dado concreto de que aquela pessoa exista, que aquela pessoa tem alguma convivência com ela. Agora, se ela tiver só o nome, nós vamos iniciar esse procedimento de investigação oficiosa que eu falei agora há pouco. O Ministério Público inicia, porque as mães às vezes ficam um pouco temerosas de dar início a esse procedimento. Então, foi muito boa essa lei de investigação de paternidade, conferir ao Ministério Público, ao promotor de família, essa atribuição, essa substituição processual. As mães ficam mais à vontade, não é? Porque é o Ministério Público entrando, não é? Hein, doutora Cátia, pelo que, não sei se esse é o entendimento aqui dos colegas de mesa, mas me parece que essa alteração da lei de registro público não mudou na prática nada em relação ao registro, quer dizer, em relação a você declinar o nome de pai, até o processo administrativo, vai ser feito da mesma forma, apenas a lei possibilita que a mãe, no mesmo prazo do pai, em igualdade de condições ao pai, vai e registre. Quer dizer, é uma equiparação constitucional aí, que foi um erro dessa... Quer dizer, um erro não, porque a Constituição veio depois, né? Mas tornou esse artigo inconstitucional. Então, isso é só uma reparação. Me parece uma pequena reparação da e esses cuidados mínimos são necessários, né, doutora Cátia? Senão o pobre do Neymar ia ser pai de uma posição de criança. Exatamente, não basta declinar qualquer nome. Mas lembrando, doutora Cátia, nossos tempos de visita aos abrigos, né? Hoje, casas de acolhimentos, muitas vezes nós chegávamos lá e encontrávamos, do desembargador Rogério, a criança abandonada e registrada só em nome da mãe, e perguntávamos à mãe, quem é o pai? O pai é o fulano, onde é que ele trabalha? Ele trabalha ali na esquina, é o mecânico da esquina, chama ele aqui. Imediatamente, eu lembro disso. E a gente fazia o registro, o reconhecimento, quer dizer, sem DNA, sem nada. Eu dizia assim, a sua cara, meu chapa, você não pode correr. E o cara não tinha... E aí a criança saía dali com nome de pai, com pensão fixada e para uma família completa. Fizemos isso diversas vezes. Né? Posso fazer uma observação, desembargador? Claro. Agora com o módulo criança e adolescente, né, que a gente acompanha a vida institucional da criança, nós temos feito esse acompanhamento. Eu, principalmente, gosto muito dessa pesquisa de identidade da criança institucionalizada, eu pesquiso profundamente isso. Me preocupa muito a criança institucionalizada não ter o registro completo, ter registro fictício. Eu tenho verificado uma diminuição assim gritante nos registros com relação à falta, ao subregistro, ao fato de não ter o nome do pai. Isso é muito importante, porque a gente acha o braço da família paterna. Isso facilita a reintegração familiar da criança que está institucionalizada. Meus queridos amigos, lamentavelmente nós estamos encerrando o nosso programa, que hoje teve a brilhante participação da Procuradora de Justiça, a doutora Cátia Maciel. Só para explicar aos nossos ouvintes, Procuradora de Justiça é um degrau além da Promotora de Justiça. Na carreira do Ministério Público, nós começamos como juízes, somos promovidos a desembargadores. O promotor começa como promotor de justiça e depois é promovido a procuradora, e a procuradora Cátia Maciel, nossa querida convidada de hoje, é procuradora de justiça. E o doutor Bernardo Garcia, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB do Rio de Janeiro. O programa de hoje teve como operador o querido Pedro Alves, a direção artística do Alberto Brizola e da Marta Brizola,
E agradecendo ao nosso pastor Gleibe de Andrade, também a participação do doutor João Batista Damasceno, aniversariante do dia, e do desembargador Rogério de Oliveira. Eu queria dar alguns minutos para os nossos convidados se despedirem do programa, agradecendo a sua preciosa participação. Doutora Kátia Maciel, por favor. Eu que estou muito feliz de ter participado, me coloco à disposição. É sempre uma alegria poder servir a população e ser um canal, né, de esclarecimentos. Também digo que o Ministério Público está com as portas abertas, existe um canal de interlocução muito importante, uma porta de entrada do cidadão para o Ministério Público, que é a nossa ouvidoria. Eu vou dar o número, é o 127, quem quiser fazer alguma reclamação na área de infância e juventude, alguma denúncia ou de família mesmo, né, que é o nosso tema de hoje, é o 127, ou através de correspondência, Marechal Câmara 370, subsolo. A nossa ouvidoria está realmente de ouvidos abertos para receber essa comunicação da sociedade e ser um elo, né, de solução de problemas. Eu que agradeço. Doutor Bernardo, meus agradecimentos pela sua colaboração, pela sua participação, suas palavras finais. Desembargador Ciro, um prazer, o convite foi um prazer vir aqui representando a ordem, poder até mostrar que o advogado não é a figura para fomentar o litígio e que o advogado de família busca o consenso, busca resolver o caso e no último grau é que a gente vai ao conflito. E é muito importante, eu queria ressaltar que é muito importante programas desse tipo que prestam esse serviço à comunidade para esclarecer pontos do direito que às vezes são muito controvertidos e espinhosos, como a questão agora da alteração da lei, que foi passado inicialmente ao público de uma forma totalmente diferente. Então esses programas a gente tenta esclarecer como é que o negócio funciona de fato. É um prazer, muito obrigado pelo convite. Desembargador Rogério, foi um prazer estar junto com o senhor aqui. Doutora Kátia, procuradora, prazer, minha querida amiga. Até a próxima. E você pode assistir o nosso programa no site www.redejuridicatv.com.br. Desembargador Rogério, meu querido co-apresentador. Rapidamente, Ciro, eu só quero agradecer a Kátia, colega minha de faculdade, o doutor Bernardo, conheci hoje aqui, e fazer um apelo aqui aos casais que estão em crise, que vejam o seu cônjuge como o pai ou a mãe do seu filho. Isso é muito importante para nós na justiça, porque acaba com os conflitos, diminui o conflito e é bom para a criança. Muito obrigado, ouvintes da Rádio Família FM. Um abraço e até a próxima semana.